Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Patrick, sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais materiais a respeito da ansiedade no www.laurapatrick.com.br. Hoje eu preparei um material para a gente conversar sobre como a ansiedade começa. É muito comum a gente se dar conta que estamos ansiosos, que temos uma crise de ansiedade ou que já não conseguimos mais controlar essa emoção quando ela já começou, quando ela já está presente na nossa vida de diferentes maneiras. Mas e como é que isso surge? Da onde que vem e como isso funciona no nosso cérebro, né? Da onde vem, para onde vai e quais são as áreas do nosso cérebro envolvida em todo esse processo de uma crise de ansiedade. Então, olha só. A ansiedade surge de uma ameaça, de uma situação em que nós reconhecemos, o nosso cérebro reconhece como um perigo ou ameaça. Não necessariamente quando estamos em uma situação de perigo. Às vezes, um simples pensamento de que algo pode dar errado ou que podemos não ser aceitos pode gerar a ansiedade. No cérebro, nosso sistema sensorial capta a ameaça, né, essa possibilidade de ameaça e de perigo, que passa a informação tanto para o córtex quanto para a nossa amígdala. Lembrando aqui que não é a amígdala da garganta, né? É a amígdala cerebral. É um pedacinho do nosso cérebro bem pequenininho que é responsável pelas nossas emoções, pela gestão das nossas emoções. A amígdala é uma estrutura do nosso sistema límbico e ela está diretamente relacionada à nossa memória emocional. Então, ela é responsável por desencadear essas respostas de medo. A amígdala, quando recebe a informação da possível ameaça, dá o direcionamento automático para que as nossas glândulas suprarrenais liberem noradrenalina. A noradrenalina é o hormônio do medo. É aquele hormônio mensageiro, né? Aquela substância mensageira que vai avisando o nosso corpo todo que estamos numa situação de perigo. E aí a gente começa a ter as reações de medo. Essa noradrenalina, então, vai gerar todas as respostas físicas necessárias para uma possível fuga. Porque a gente tem duas ações, né, duas situações que a gente faz, né, duas formas de reagir, melhor dizendo, quando nós estamos frente a uma situação de ameaça, que é lutar ou fugir. Lutar significa enfrentar o medo. Fugir significa usar comportamentos de segurança e sair mesmo da situação. É por isso que a ansiedade pode causar sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, os tremores, tensão muscular, a sudorese, né? E tantos outros aí que você pode saber um pouco mais em outros episódios aqui do podcast, que eu falo exatamente de todos os sintomas de uma crise de pânico. Então, voltando à rotina, né, ao circuito da ansiedade no nosso corpo, a informação sobre a ameaça, ela não vai apenas para a amígdala, ela também vai para o nosso córtex pré-frontal. Essa é uma parte do nosso cérebro responsável pelo nosso raciocínio, pelo planejamento e execuções de ações complexas. Ou seja, é a parte racional do nosso cérebro, enquanto a nossa amígdala cerebral é a parte emocional. Então, quando essa informação chega nesse lugar, né, lá no córtex, ela é analisada e julgada. Então, o córtex analisa essas informações e esse julgamento, pode ser consciente ou inconsciente, pode amenizar a resposta física ou aumentar. Ou seja, dependendo do quanto o córtex entende que essa é uma situação de real perigo, real ameaça, ele vai aumentar a produção, vai avisar as nossas glândulas suprarrenais e vai aumentar a produção dos sintomas físicos. E aí vem a possibilidade de a gente ter uma crise de ansiedade ou simplesmente ter aquela ansiedadezinha natural antes de uma situação de, por exemplo, uma palestra, uma entrevista de emprego, né? Que vai nos gerar, sim, uma ansiedade, mas é uma ansiedade natural, porque esse julgamento que o córtex faz
é um julgamento consciente e entende que não, ok, essa é uma situação realmente ameaçadora. Então, o nosso julgamento sobre essas ameaças tem um papel regulador. O papel regulador significa regular a intensidade dos sintomas físicos que vão ser gerados no nosso corpo. O tratamento da ansiedade através da medicação, né, com os antidepressivos ou outros medicamentos que também são muito adequados para a ansiedade, vai agir nesse caminho da amígdala e glândula suprarrenal, né, na liberação da noradrenalina. Então vejam, o tratamento medicamentoso ele é importante para regular esse caminho que a amígdala faz de mandar informações para que as nossas glândulas suprarrenais liberem a noradrenalina e aí essa substância vai passando pelo corpo inteiro avisando, galera, vamos se ligar aí que a gente vai ter que fugir dessa situação extremamente ameaçadora. Já o tratamento da psicoterapia vai agir no papel regulador que o nosso raciocínio tem sobre as nossas respostas físicas. Ou seja, na terapia, cada medo, cada crença, cada lembrança é analisada, reelaborada no seu significado, e aí a pessoa pode, a partir dessa situação, viver eventos que são considerados ameaçadores de uma outra maneira. Portanto, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né, num ataque de pânico, sempre para e analisa o que está acontecendo. Seu julgamento consciente é essencial para diminuir os sintomas da ansiedade, porque vejam, a ansiedade começa de uma ameaça de uma situação que a gente interpreta como ameaçadora. Então, se por exemplo, eu estar aqui gravando esse episódio para vocês, me gera uma interpretação de que é ameaçador, porque várias pessoas vão me ouvir, vão analisar esse material, vão criticar, vão enfim, fazer uso também ou não desse material, e isso gera em mim, por exemplo, uma situação, um pensamento de estou em ameaça, né? Estou numa situação de perigo. E aí o que acontece? Desencadeia uma crise ou não, se eu pensar que não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou gravar aqui, eu vou fazer, vou me dedicar para esse material e tenho certeza que vai ajudar pelo menos uma ou outra pessoa. Então, quando a gente julga melhor, não julgar os outros, julgar a situação que a gente está vivendo, analisar, é uma situação realmente ameaçadora ou eu que estou fazendo uma tempestade num copo d'água aqui, né? Estou aumentando, estou exagerando a minha interpretação nessa situação. Lembrem disso no momento em que vocês estiverem vivenciando aqueles primeiros sintomas, né? O coração começou a bater mais forte, a gente começou a suar um pouco mais, começou a ter dificuldade para respirar ou começa só aquele desconforto inicial. Lembrem, analisem e botem o córtex pré-frontal para funcionar. Tentem deixar a amígdala um pouco mais calma, né, um pouco menos ativa, para que vocês possam não passar por uma situação de crise de pânico ou de crise de ansiedade. Se você gostou desse material, acessa lá laurapotrick.com.br e você vai ter acesso a muito mais materiais como esse. Tenho certeza que podem te ajudar bastante.